Isso transformou minha vida, cara. Transformou de uma maneira que eu comecei a ver que era uma oportunidade única e eu comecei a ir atrás, cara. Eu estudei tanto, me dediquei tanto, que eu comecei logo a dar palestra, fazer treinamentos, consultoria. Então, acho que isso foi muito rápido, sabe? Depois do momento que eu comecei a dar o start, assim, as Eu coisas acho. aconteceram, cara. Olá, pessoal. Meu nome é João e bem-vindo a mais um episódio do Vida Sob Controle. Toda semana eu trago aqui para ti algum entrevistado ou alguma mensagem sobre o que a gente pode fazer para atingir a melhor versão de nós mesmos, tomando controle e decidindo o rumo das nossas vidas. Muito obrigado por tu estar aqui comigo, me ouvindo enquanto está no trânsito, levando o cachorro passear, arrumando a casa, ou seja lá o que tu está fazendo agora. E a ideia aqui é que juntos a gente consiga crescer e se desenvolver com esse conteúdo. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui comigo, um grande amigo meu, Gabriel Balzan, cara que eu conheço desde meu ensino médio. A gente foi para Porto Alegre junto, fez cursinho pré-vestibular junto, e desde então ele passou por algumas coisas interessantes na carreira dele, e eu tive o privilégio de estar perto dele em boa parte desses momentos, trocar ideia com ele nessas mudanças grandes que aconteceram. E hoje ele está aqui para contar essa experiência, o que aconteceu. O Gabriel ele é formado em engenharia civil e depois de estar atuando na área, trabalhando em umas grandes construtoras do Brasil, ele percebeu que não era exatamente isso que ele queria para a vida dele. Mas eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouco mais do que aconteceu. E aí, Gabi, como é que tu tá? E aí, gente, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí. Cara, é engraçado porque a gente se conhece há tanto tempo, então é uma coisa que, tipo, parece uma formalidade, mas que a gente já está acostumado. De bom que tu me Mas, chama de Guto, que ninguém sabe quem é Guto, né? exatamente, exatamente. Não, pior que eu gravei até uns stories hoje falando, então, vou fazer um bate-papo com o Guto Zanella hoje. Aí eu fui olhando no teu podcast, tá João Zanella. Eu, poxa, João, tá, cara, é João. João, João. Mas aí Mas, me cara, conta, o que aconteceu na tua carreira, cara? Conta pra gente. minha vida tá muito louca. Teve bastante reviravoltas nela. Bom, para quem não sabe aí, eu sou engenheiro de formação. Eu vim de uma família aí que meu pai é engenheiro civil, minha mãe é professora de matemática. Então foi uma coisa que desde pequeno eu acabei migrando para engenharia. Enfim, acabei me formando engenheiro e, cara, não foi o que eu esperava. Teve muitas, enfim, reviravoltas no meio do caminho. A gente vai se aprofundar aí, né? Mas que hoje eu sou grato demais por ter mudado de área. Hoje eu faço o que eu gosto, eu sou pago para fazer uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Então, aquela coisa de, meu Deus, hoje é segunda-feira, que saco. Isso não, até então não acontece mais comigo e é muito bom sentir isso, cara, é muito bom. Gabi, mas então conta um pouquinho o que é marketing digital, o que tu faz hoje? Cara, então, gente, para quem não sabe aí, eu trabalho com marketing digital. Beleza, marketing digital é uma coisa, sei lá, redes sociais. Cara, envolve vários canais, mas basicamente o que eu faço? Eu ajudo profissionais liberais, empreendedores, sei lá, donos de negócio, ou até mesmo pessoas que querem ter uma voz, uma presença online. Eu ajudo essas pessoas a se estabelecerem na internet, seja nas redes sociais, seja, enfim, com site, com blog, com canal no YouTube, o que for o teu projeto. Eu estou ajudando todo mundo com isso. Então, basicamente, hoje eu trabalho dando consultorias, eu dou palestras, eu faço treinamentos também, mas basicamente hoje eu trabalho numa agência de marketing digital em Porto Alegre, a Fabulosa Ideia, e além disso, estou começando a produzir conteúdo na internet também, onde eu estou ensinando, ajudando as pessoas a desenvolverem, aplicarem tudo isso no seu negócio. Show de bola. E eu trabalho com marketing digital também. Então, Exatamente. enquanto o Gabriel trabalha com várias plataformas diferentes, consegue abordar um espectro muito maior, eu sou super focado numa área bem específica de marketing digital, que são buscadores online e publicidade paga nesses buscadores online. Mas eu acho que, Gabi, me corrija se eu estiver errado, o principal motivo que a gente sugere muito hoje trabalhar com marketing digital, não importa se tem um negócio físico, não importa se tem um negócio online, não importa que tipo de área tu trabalhe, é que enquanto no passado tinha muita publicidade online enquanto no passado tinha muita publicidade com televisão, com outdoor, com revista ou sei lá o que for, Uhum. o diferencial que o marketing digital tem é que ele te permite acertar e atingir exatamente a audiência específica para o teu negócio. Então, se Exatamente. tem uma loja de vinhos,
na internet tem a possibilidade de conseguir atingir exatamente o público daquela loja de vinhos. Se tu vende apenas localmente os teus vinhos, inclusive, tu consegue abordar apenas as pessoas que têm chance de ir na tua loja comprar aquilo lá. E o que o Gabi faz é te ensinar quais são as ferramentas, quais são as coisas corretas que tu deve utilizar para atingir o teu público. Certo, Gabriel? Exatamente. Cara, é tudo baseado em atenção. Se tu vai pensar em marketing, publicidade, qualquer coisa, tu vai divulgar um negócio, tu precisa captar a atenção das pessoas. Só que a atenção das pessoas hoje não está mais somente na TV aberta, no rádio, no outdoor, na revista, no jornal, mas sim ela está na internet, cara. Está nas redes sociais, está no Instagram, está no YouTube, está nos podcasts, inclusive no teu podcast. Então, isso tudo faz parte do processo. As pessoas estão migrando para o digital e eu estou ajudando as pessoas a estabelecerem, a divulgarem o trabalho delas no digital. E além disso, a diferença é que quando na televisão, tu não sabe quanto é que aquele teu anúncio de televisão te rendeu de retorno depois. Quando tu vai no digital, na média, tu vai conseguir saber exatamente qual foi o retorno do teu investimento. Então, na vírgula. Tem um consultório odontológico, tu quiser captar cliente, tu vai saber exatamente, eu gastei R$1.000 numa campanha e eu consegui fazer de volta R$5.000 de retorno. Isso. Então, tudo é bem mensurável. Coisa boa. Então, dando um pouquinho mais de contexto, o Gabi se formou em engenharia civil. Acho que foi nos últimos anos de engenharia civil que tu fez um intercâmbio para Londres, né? Ficou um tempo em Londres. Isso. E aí eu lembro que o Gabi voltou. Eu trabalhava perto da casa dele. E a gente ia almoçar junto, a gente foi tomar um café. Encontrei ele estava numa ruim. Tava mal. Gabi, o que aconteceu depois que tu voltou de Londres? Cara, eu sempre fui um cara meio nômade, assim. Eu sempre adorei viajar. Acho que desde a época que eu era pequeno, assim, a família sempre amou viajar. Eu fui um cara que gostava de viajar. E desde a época do ensino médio, eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer um intercâmbio uma vez na vida. Eu tinha esse sonho, sabe, de fazer um intercâmbio. Então, foi lá na época de 2013 que eu aproveitei a oportunidade que rolou lá do Ciência Sem Fronteiras. Na época lá do Ciência Sem Fronteiras ainda estava a milhão, ainda a galera tava tipo, meu Deus, tem que fazer isso. Então, quando eu descobri isso, cara, era a chance que eu tinha de correr atrás do meu sonho, entendeu? Que era fazer um intercâmbio. Ter uma experiência fora, estudar fora, enfim, viajar, conhecer outras culturas, e foi o que eu fui atrás. Eu sou um cara, enfim, vocês vão até ouvir falar depois, mas eu sou um cara bem, tipo, determinado, entendeu? Se eu quero uma coisa, eu vou atrás até conseguir ela. E na época esse era o meu sonho, meu maior sonho era fazer isso. Cara, eu fui atrás de cursinho, na época eu sempre fiz curso de inglês, mas não era o meu forte, então, poxa, precisava de uma nota boa para poder estudar engenharia civil numa faculdade lá na Inglaterra. E, cara, fui atrás, consegui a bolsa e fui fazer o intercâmbio. Isso, cara, mudou minha vida. Foi um divisor de águas, assim, absurdo para mim. Foi uma experiência de vida, não foi só a experiência profissional. Mas lá, acho que aquilo foi aquela sementinha, sabe, que foi plantada assim na minha cabeça que mudou minha visão de várias coisas. E acho que a Gostou partir pra daí tudo caramba, mudou. mas aí tu chegou de volta em Porto Alegre e aí voltou à vida real, voltou ao trabalho normal, voltou à faculdade normal. Cara, E deu. foi um período meio bad assim na minha vida, pensando pelo lado profissional assim, tipo, eu cheguei pensando, cara, beleza. Eu não sei, não tinha certeza se era engenharia mesmo que eu queria, depois de ter vivido tudo aquilo. E eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu tava bem perdido, assim, tipo, eu sabia que eu não queria ficar aqui. Aqui eu digo no Brasil, em Porto Alegre. Então eu tava tentando ainda pensar em outras maneiras. Só que, cara, eu estudei, tipo, eu fiz a faculdade inteira numa faculdade particular, eu fiz na PUC de Porto Alegre. Então, cara, não era barato, sabe? Então, tipo, meus pais me pagaram a faculdade inteira e eu pensei, cara, eu não vou voltar agora e jogar uma faculdade no lixo, sabe? Então, eu pensei, cara, faltava acho que na época um ano e meio, 2 anos para me formar. E eu pensei, cara, beleza, vamos formar, vamos ver qual vai ser, né? Então, pelo menos eu preciso me formar. Preciso ter um diploma na mão. E foi o que eu fiz. Na época, eu até estava preocupado porque eu voltei faltando pouco tempo para me formar, então é difícil conseguir um estágio, né? Enfim, para poder aplicar tudo isso, trabalhar, ganhar uma grana. E na época eu consegui um estágio, foi numa consultora grande assim de Porto Alegre. Só que o que aconteceu comigo assim, a minha ideia, como eu falei, que era me formar para depois ver o que ia rolar, né?
Só que como eu consegui um estágio, eu estagiei, tipo, na empresa lá por 6 meses e eu já fui efetivado. Então isso mudou um pouco meus planos, porque, cara, eu já tinha trabalho, sabe? Eu já tava, cara, com diploma na mão, com emprego, não é todo mundo que se forma, principalmente naquela época tava uma crise bizarra aqui no Brasil, né? Então não é todo mundo que se forma que consegue, enfim, tá com um emprego bem, tipo, firme, assim. Então eu, beleza, cara, quer saber, vamos ver qual vai ser, comecei a trabalhar e assim foi. Só que aí voltou, começou a mexer com muita coisa, assim, comigo. Cara, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu gostava. Aquilo, tipo, tava me consumindo, assim, sabe? Foi um período bem trash. Cara, eu vou exemplificar aqui. Na época eu trabalhava, não era em obra, tá? Era consultora, mas era no escritório da empresa. E o escritório da empresa era no centro de Porto Alegre. Quem não sabe como é que é o centro de Porto Alegre, é um monte de prédio alto, antigo, mais velho, assim, e que não tem muito espaço, é tudo pequenininho, assim, os espaços que tem lá. E o lugar que eu estava trabalhando, cara, eu não tinha uma janela na minha sala. E eu ficava trabalhando lá das 9 até, sei lá, 6, às vezes até umas 7, 8. Então, cara, eu não conseguia, eu não via a luz do dia, pra ter uma ideia. Tipo, eu entrava antes das 8 da manhã, eu não conseguia, tipo, o sol mal e mal tinha aparecido, assim, não via a luz do sol nascendo. Então, eu entrava lá assim, eu ficava sem ver o sol o dia inteiro, porque não tinha janela, e eu saía de noite e não tinha, o sol já tinha se posto, já era noite. E isso começou a mexer comigo demais, demais. Então, eu comecei, essa foi enfim, um divisor de águas muito grande, assim, que comecei a perceber que não era aquilo que eu queria, aquela não era a minha vida, não era a vida que eu sempre sonhei, e que eu precisava mudar, eu precisava fazer alguma coisa. E, sabe, até engraçado, eu acho que essa história eu não te contei também, Guto. Mas o que mais mexeu comigo, teve um dia que eu lembro até hoje, cara, que foi um dia que eu saí para uma reunião, assim, com dois chefes meus, assim, né? Dois superiores lá, a gente foi sair para uma reunião e eu tava ali junto com eles, assim, só ouvindo o papo deles, sabe? E a discussão deles, cara, era que um não tinha conseguido chegar mais cedo no trabalho do que o que eles tinham combinado. E foi uma situação ridícula, porque um tava reclamando do outro, um falando, cara, mas é que eu sou muito workaholic, eu trabalho, tem que trabalhar assim, assim, assado, tem que estar sempre fazendo, e trabalhando, e construindo. E o outro falou, cara, para um pouquinho para pensar. Eu cheguei nessa conclusão esse fim de semana, eu tava até falando para minha esposa, cara, eu olho para trás, ele tava, sei lá, na faixa dos 45 anos, eu olho para trás os últimos 10, 15 anos, cara, o que eu fiz na minha vida? Ele falou pro outro, tipo, os dois chefes conversando, falando disso. Cara, eu olho pra trás e eu vejo que eu não fiz nada na minha vida. Eu só trabalhei 15 anos. É muito tempo. É muito tempo de vida. E aquilo mexeu, nossa, demais comigo. Eu tava, tipo, ali só ouvindo isso, sabe? Eu E era acho uma que coisa que já... isso que tu falou é uma das coisas que eu bati na tecla no primeiro episódio desse podcast, que eu falo sobre o que tu, 3 anos atrás, queria fazer, e se tu tá fazendo isso hoje, e onde é que tu quer estar daqui a 3 anos, e se tu tá fazendo alguma coisa hoje para chegar lá. Porque Exatamente. muita gente pensa, às vezes tem esse mesmo debate que tu teve, essa mesma questão que tu teve de ouvir o teu chefe falando uma coisa, ter um insight, pensar, putz, eu não quero ter essa vida. Mas não toma atitude nenhuma. E daí vai passar 15 anos, vai ser tu no lugar daquele teu chefe, olhando para trás, pensando a mesma coisa. Exatamente. Então, a questão de tu estar sendo autoconsciente, se ligar aqui, opa, não é esse o caminho que eu quero seguir um caminho diferente. É o primeiro passo, mas não é suficiente. Depois disso tem que pegar e tomar atitude. Foi uma das coisas que tu fez, né? E mudar alguma coisa. Mas eu Exatamente. acho uma outra coisa bacana que eu queria falar rapidinho também. Estava comentando antes sobre a questão de engenharia e de seguir estudando engenharia por causa de uma série de expectativas, né? Tua expectativa, Total. expectativa da família. Talvez não necessariamente que eles tenham falado alguma coisa para ti, mas tu acreditar que eles têm uma expectativa. Eu Uhum. imagino também Nossa, passando na cabeça completamente. de coisas tipo, não, mas como é que eu vou fazer? Meus amigos estão esperando isso, minha família está esperando isso. E quando tu vê, sem perceber, todas as expectativas das pessoas ao teu redor, ou pelo menos o que tu acredita que elas estão esperando de ti, são o que controlam a tua vida, não é mais tu que controla a tua vida, né? Exatamente. Ainda mais Isso pra traz gente que uma é do interior, direção, né, cara?
tu quer ir numa direção, mas tu só acredita que as pessoas têm expectativas X, e aí tu segue as expectativas dela e tu deixa que elas controlem a tua vida, em vez de tu controlar a tua vida. E isso Então, acaba controlando a nossa cabeça, né? total, Tudo, total, tudo que a total. gente faz. Mas aí eu E acho que o resumo disso tudo é que Gabriel estudou engenharia, foi para Londres, Londres mudou a vida dele, abriu a cabeça para o mundo. É o que eu falo para mim, vir para Amsterdã, vir para a Europa, tipo, deu uma noção de mundo muito maior do que eu tinha antes. Muito de vir para cá foi a influência dele, inclusive, que me disse, João, é tem que verdade, ter uma experiência na Europa, tem que ir para é lá. verdade. E vim. E aí o Gabriel voltou, e eu lembro que desde então, aquele 1 ano e meio, 2, até ele se formar, a gente ia almoçar, sei lá, cada 2, 3 meses a gente almoçava junto, se via muito mais frequente do que isso. Uhum. Ele tava numa ruim, mas uma ruim mesmo, que era o ponto, tipo, Gabriel, me liga se precisar, me liga se quiser falar, porque tu não tá bem. E eu lembro que foi uma loucura por um período, né? Tu pensou, João, eu quero ser DJ, cara. Eu fui nas festas, eu quero Aham. ser DJ por um período. Aham. E aí depois eu lembro que tu começou a pesquisar mais e mais, tu entrou no Eu marketing nem digital. lembrava disso, cara. Eu É lembro, verdade, cara, porque esse é verdade. E aí tu começou a pesquisar sobre marketing digital e viu que, opa, marketing digital é uma coisa que faz sentido, porque eu posso trabalhar sem ter um escritório, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Aquela minha ideia de viajar enquanto trabalho online faz sentido. Aham. E aí eu acho que tem um ponto fundamental na tua transição, que foi a atitude para, tipo, eu sou um engenheiro civil, eu não faço ideia do que é o mundo de marketing digital, mas pelo que eu vi é o que eu quero para mim, e agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu acho Exatamente. que a primeira coisa é o porquê tu mudou para a carreira de marketing digital. Eu acho que fica claro. Tu estava completamente satisfeito com a engenharia, tu viu que o futuro que a engenharia te proporcionaria dentro do que tu conheceu da engenharia não era o que tu queria. Uhum. Tu pesquisou opções novas e tu viu que marketing digital parecia ser um caminho bacana. Então, talvez antes de entrar no como é que tu faz para começar uma carreira em marketing digital, como é que tu faz a transição, explica pra gente um pouquinho o que tu faz hoje. Tá. Primeiro, eu posso explicar rapidinho só então como eu cheguei no marketing digital? Porque Por isso é favor. uma coisa que faz parte do processo. Por Que, favor. enfim, depois de ter toda aquela experiência ruim, né, que eu tive, tipo, na engenharia depois de formado, cara, eu entrei numa depressão, assim, bem profunda, sabe? Tanto que até hoje eu trato uma enxaqueca crônica que eu acabou despertando naquela época. E, cara, 2 anos depois eu ainda estou tratando isso. Mas o que que eu tiro disso tudo? Naquela época eu coloquei na minha cabeça, cara, eu nunca mais quero ter chefe na minha vida. Isso foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. E aí eu pensei, na época, eu lembro que até fiz um Skype contigo, aquela época, e falei, eu tava pensando em talvez fazer um concurso público, uma coisa assim. E aí tu começou a me fazer pensar pelo outro lado. E isso foi uma das coisas que me ajudou também. Só que eu, Legal. cara, valeu. Mas eu não queria ter chefe, cara, então não batia com a ideia. Então eu pensei, cara, beleza, eu quero ter um negócio, eu quero empreender. Só que quando o cara pensa em empreender, pensa, cara, eu vou abrir um negócio na minha cidade, ou, sei lá, um negócio físico, alguma coisa que eu tenho que me dedicar, assim, de corpo e alma a isso. Só que eu não queria me empreender em nenhum lugar, que é o que, enfim, que a gente trocou aquela ideia aquela vez. Eu tive uma experiência fora, eu queria mais, eu não queria simplesmente colocar lá, abrir uma coisa num lugar e ficar ali. Cara, tu vai ficar eternamente ali. E não era o que eu queria. Então eu comecei a migrar pro digital, porque o digital era uma coisa que ia me dar essa liberdade, sabe? Que era uma coisa que eu, enfim, pessoalmente é uma coisa que eu gostava muito. E isso foi um fator decisivo assim para mim para escolher o marketing digital para isso. Para quem não sabe o que é marketing digital, o que eu trabalho hoje, basicamente eu ajudo pessoas, empreendedores, profissionais liberais, grandes empresas também, a estruturarem o negócio delas na internet. Então, tem muita gente que hoje, principalmente profissional liberal, que eu acabo convivendo demais, tanto que eu estou começando a produzir conteúdo também focado nisso. Cara, fotógrafo, videomaker, arquiteto, dentista, sei lá, engenheiro também, todos esses profissionais precisam divulgar melhor o trabalho deles. Assim como as grandes empresas, e as grandes empresas ainda estão passando por uma reformulação, né, da mídia tradicional. E eu vi isso uma gigantesca oportunidade, porque tudo está direcionando para o digital. A atenção das pessoas está no digital. Não é mais na TV, no outdoor, no rádio.
a gente escuta podcast, a gente escuta, sei lá, Spotify, a gente está consumindo vídeo no YouTube, a gente está no Instagram, redes sociais. Cara, a atenção das pessoas está aí. Então eu comecei a ver isso como uma oportunidade e comecei a estudar muito sobre isso, porque me interessava pelo fato de querer abrir um negócio. Na época eu não sabia que eu queria focar em digital mesmo. Eu sabia que eu precisava aprender aquilo para criar um negócio online. Eu não sabia o nicho ainda naquela época. Na época eu até pensei em finanças, sei lá, uma coisa que... O resumo Pode falar. todo é que tu queria sair da área de engenharia e tu queria começar um negócio que pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Por isso até surgiu a ideia de DJ, cara. Tipo, eu sou um cara que sou apaixonado por música eletrônica e eu queria achar maneiras de fazer uma coisa que eu gostava, que me desse prazer de fazer. E o mais louco foi que ao estudar o marketing digital para poder empreender, cara, eu me apaixonei pelo marketing digital. E isso que mudou minha vida. E aí eu acho que só para dar mais um contexto sobre marketing digital, hoje então o Gabri dá tanto consultoria própria, né? Tu mesmo separadamente da consultoria para empreendedores, profissionais liberais, Isso. diferentes áreas, e tu também Uhum. trabalha numa das maiores agências de Porto Alegre hoje, né? Exatamente. O lance foi, cara, eu fiquei um ano, assim, na minha vida inteiro, trancado no meu quarto, depois que eu saí daquela época da engenharia lá. O que eu queria? Cara, eu precisava estudar aquilo, então eu comecei a consumir muito conteúdo. Eu ficava trancado em casa, no meu quarto, estudando, eu lia livro, eu via palestra, eu comprava curso, fazia curso, presencial, online, tudo, cara. Eu investi muita grana nisso. Tanto que um dia a Guta, minha namorada, chegou pra mim, assim, teve o último curso que eu comprei na época, assim, eu paguei uma paulada do curso. E ela se assustou, cara. Ela chegou assim, cara, peraí, tu tem certeza que é isso que tu quer mesmo? Olha o quanto tu tá investindo nisso e, tipo, eu nunca tinha trabalhado na área, sabe? Nunca tive uma experiência profissional nisso. Tu trabalhou em marketing, né? Então Quando tu, tu tipo, fala tu uma sabe. paulada, tu não te refere a 100 ou 200 reais, te refere a alguns mil reais, né? É, exatamente, exatamente. Valeu a pena? Então, nossa, tá louco. Demais. Mas o que mais mudou assim para mim foi que eu precisava ter uma vivência, entender como é que as pessoas viam essa área também. E foi que eu decidi, claro, bastante influenciado pela minha namorada que me motivou a isso, a entrar nesse mundo. Eu entrei em uma agência, né, de Porto Alegre, e aí eu comecei a ver como é que funcionava esse mundo aí. Isso transformou minha vida, cara. Transformou de uma maneira que eu comecei a ver que era uma oportunidade única e eu comecei a ir atrás, cara. Eu estudei tanto, me dediquei tanto, que eu comecei logo a dar palestra, fazer treinamentos, consultoria. Então, acho que isso foi muito rápido, sabe? Depois do momento que eu comecei a dar o start, assim, as Eu coisas acho, aconteceram, cara. eu acho que para dar um contexto melhor para o pessoal ainda, então, essa timeline toda, essa linha do tempo da mudança profissional tua aconteceu, eu vou chutar, tu me disse se está correto, foi ali para 2015 e 2016, foi o ano que tu te trancou completamente. Isso. Eu me Aí, formei no final de 2016, 2016, eu me formei, tu te formou no final de 2016. agosto, foi metade do ano. Então, 2017 foi o ano que tu te trancou total. Exatamente. 2018 tu começou a trabalhar. Uhum. 2019 tu tá liderando o time, dando palestra, dando consultoria própria e se destacando por tudo por aí. Exatamente. Então, beleza. Eu acho que primeiro a gente viu, ok, é possível, mas aí tem algumas coisas aqui que a gente pode tentar ir um pouco mais a fundo, que é várias pessoas passam pela mesma situação que tu passou, que é que se forma em alguma área ou segue uma carreira, não apenas se forma, como se torna aquele profissional que era teu chefe. Com 45 anos, olha e Exatamente. pensa, putz, perdi meus últimos 15 anos. Mas eu acho que tanto para ti que te ligou antes, quanto para esse cara, também vale a pena mudar, porque ele pode se perder aos 45 e decidir mudar, ou ele Uhum. pode seguir perdido aos 60, 70, enfim, pelo resto da vida. Dependia de E, mim, né? e aí a minha dúvida para ti é como é que tu faz para mudar? Como é que tu faz para dar esse primeiro passo? Cara, primeira coisa, eu não saí, eu não fui o cara loucão que, vou pedir demissão, vou largar tudo e vou mudar de vida. Eu sempre fui um cara meio estratégico, assim. Então eu pensei, cara, não vou dar essa louca porque eu preciso, todo mundo tem que pagar as contas, entendeu? Então, na época, eu guardei bastante dinheiro, realmente. Isso foi uma coisa que eu comecei a estudar, que foi finanças também, na época. Então, uma coisa que eu comecei a guardar dinheiro porque eu sabia que eu queria fazer uma mudança.
Então eu comecei eu já sabia que em algum momento ia cair uma bomba, eu já sabia disso. E no dia que aconteceu isso, eu estava com mais precavido. Eu já tinha começado a estudar a questão do marketing digital, já estava mergulhando nisso. Eu só não sabia realmente que eu ia trabalhar justamente com isso, mas eu já estava estudando a fundo. E o que mais me motivou a fazer isso foi justamente me ver daqui a alguns anos. Isso foi uma coisa que entrou na minha cabeça profundamente, sabe? Teve um cara que me ajudou demais. Um cara que me ajudou. Tipo, o cara, ele é o cara mais foda que eu considero, um dos mais foda que eu considero no mundo digital, que é o Gary Vee. Quem não conhece, eu recomendo assistir muito o conteúdo dele. E ele falava muito disso, cara. Ele falava, cara, imagina tu daqui a 50 anos. Tu vai olhar para trás, o que tu vai pensar? Vai querer pensar que tu se arrependeu por não ter tentado fazer uma coisa que tu achava que, sei lá, que não ia conseguir, ou que tu tinha algum medo, ou a sociedade que te travava, que te deixava assim. Ou tu vai olhar para trás e falar, cara, eu tô aqui hoje e eu fiz tudo que eu queria fazer. Tentei pelo menos fazer tudo que eu queria fazer. Tu sabe que veio uma E frase hoje, que eu não sei de quem é o autor, esqueci o autor, mas ele fala mais ou menos assim: a dor que tu tem de um fracasso, ela dura muito menos tempo do que a dor que tu tem de não ter tentado alguma coisa. Pra mim, exatamente total real. Tipo, quantas vezes tu tentou uma coisa e não deu certo, tu te aplicou isso. para qualquer coisa, carreira, profissional, vida, tanto faz. Tu tentou uma coisa e não deu certo, sofreu, ficou chateado que não funcionou, mas beleza, passou. Agora, Isso. aquela dor que tu fica remoendo na cabeça, porque, putz, eu Arrependimento, cara. queria ter tentado, queria ter feito, tu não faz, tu segue não fazendo, bem pior, né? Exatamente. Exatamente isso. Quando eu comecei a me colocar no lugar daqui a alguns anos ali e pensar no arrependimento que eu teria, tipo, cara, por que que eu não fiz isso naquela época? Eu era tão novo, sabe? E, cara, nunca é tarde pra tu tentar uma coisa nova. Na época eu tava com, cara, hoje eu tô com 27 anos hoje. Isso eu tava com 25 anos quando eu comecei a fazer, enfim, toda essa reformulação aí. E, cara, 25 anos, eu tenho uma vida pela frente. Daqui a 25 anos, o dobro da minha vida, 50 anos, eu ainda vou estar trabalhando. Então, E quem é que cara, diz que daqui 10 anos, daqui 5 anos, tu não resolve dizer, cara, não aguento mais marketing digital, voltar para engenharia? nunca se sabe, né? Pelo menos vai estar feliz ao longo do tempo. Agora tu tá feliz O e que se algum importa é dia tu. mudar de novo pra estar feliz, show de bola, né? Exatamente. O que importa é tu tentar. E, inclusive, teve um vídeo que eu compartilhei esses dias do próprio Gary Vee, no meu Instagram aí, e fala justamente disso, sabe? Das pessoas que acabam pensando, se remoendo e nunca dão um passo inicial. Tipo, elas não sabem se elas devem fazer ou se não devem. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu devo? Será que não devo? E elas ficam travadas. Então, ele fala do flip a coin, que é tipo, joga uma moeda para cima, vê o que dá, que é a tua escolha, né? Toma uma decisão e, cara, não olha para trás. Só segue. Vai. Não para olhar para trás, só vai. E foi isso que eu fiz. Não, cara, eu morria, ainda morro, de medo de falar com uma câmera. Então, tudo foi um processo que ainda está sendo um processo para mim, na verdade, Eu morria mas de medo de falar que com uma câmera e eu me desafiei. Vou gravar vídeo todos os dias durante a semana por um mês. exatamente, Aí, exatamente. ainda não tô 100% confortável, mas ajudou bastante. Na cara, eu falo a mesma coisa, a mesma coisa. Da palestra, então, cara, falar em público para mim, eu no auditório assim com, sei lá, centenas de pessoas ali, isso me dá um medo gigantesco, cara. Só que foi uma coisa que eu fui trabalhando com o tempo e eu pensei, cara, não vou deixar isso me consumir porque vai me travar, entendeu? Vai ficar O Gabriel me tá apenas remoendo dando assim. palestras. Ele deu palestra algumas semanas atrás do Maratona Digital de Porto Alegre, ao lado de nomes como Paulo Cuenca apenas. Então, tá realmente mandando bem, né? Isso foi muito louco. E o feedback que eu tive da galera assim foi uma coisa que eu nunca imaginei ter, cara. Nunca imaginei. Teve gente que chegou pra mim e falou, cara, a tua palestra foi a melhor do evento pra mim. E eu fiquei assim, meu, não é possível, cara. Eu sou um ninguém ali, entendeu? Sou um Zé Ninguém na fila do pão. E, cara, tava lá, tipo, Anatex, Paulo Cuenca, cara, tinha um monte de gente foda lá e eu tava no meio. E ouvir isso foi, cara, uma das sensações mais loucas, assim, que eu já tive na vida. Bom, Muito então a gente já gratificante. entendeu como é que foi essa transição toda. A gente entendeu que tu guardou um dinheiro, tu não foi completamente ela louca, tu teve um planejamento meio que estratégico de como fazer essa transição. Claro que Sim. tu não sabia se levar 6 meses estudando, um ano estudando, quanto é que ia ser necessário. Valeu a pena, tu já me respondeu que valeu a pena, isso está bem claro, eu acho.
E aí, a dúvida que eu tenho, quando é que tu viu que tu acertou na decisão? Quando é que tu viu que deu certo, daria certo? Que daria certo, tu diz a mudança, assim, de É. carreira? Cara, eu acho Percebeu, que tipo, esse é o caminho e tá certo, vai funcionar. Cedo ou tarde vai de- dar certo. depois da minha primeira palestra. Isso foi um outro divisor de águas para mim. Porque depois que eu fui dar uma palestra, cara, não foi muito tempo depois que eu entrei na agência, entendeu? Foi tipo questão de um mês, assim, eu já estava dando uma palestra. Só que a palestra foi muito bizarra, porque foi para uma sala, assim, com 30 empresários, cara, os caras faturam milhões por mês. E eu pensei, meu Deus, cara, eu sou um Zé Ninguém aqui também, né? Então, foi uma experiência muito louca. Só que depois que eu dei a palestra, cara, entreguei todo o conhecimento que eu tinha. O retorno que eu tive depois, cara, as pessoas, o retorno, assim, tipo, elas chegavam para mim, cara, isso foi muito gratificante para mim. Isso, tu gerou um valor imenso, cara. Não sei como te agradecer. Quando eu recebi esse valor, quando que eu vi essa conexão, assim, que eu acabei gerando, cara, isso foi uma sensação muito louca. Eu falei, cara, eu quero levar isso para mais gente. E Tá foi o chegando que eu lá, né? fiz, cara. Tá acontecendo. E é o que eu tô fazendo, né? Inclusive, agora eu migrei, né, do não online, no caso, pro online. Agora eu comecei a produzir meu próprio conteúdo. Então, semanalmente também, quem quiser me acompanhar aí vai conseguir aprender bastante coisa. E eu tô começando do zero, cara. É uma coisa que eu gosto de bater na tecla também, que é um medo que eu tinha, que eu penso, cara, beleza, Paulo Cuenca é um cara fodástico, olha quanto audiência que ele já tem. A Vanessa também, uma pessoa incrível, olha a audiência que ela já tem. Eu pensei, cara, como é que eu vou começar do zero hoje? Então, quem quiser saber como eu tô começando do zero, Qual eu é tô teu mostrando Instagram, tudo. Gabriel? Gabriel Balzan, underline. Show de Pode bola. deixar aí também Vou botar nos nas descrições comentários, por nas aí. descrições aí. Show. E tem um plano B, Mas, Gabi? cara, plano B era, se tudo der errado, eu sou engenheiro civil, cara. Volta Tipo, lá, né? eu sou engenheiro, entendeu? Um diploma eu tenho. Vontade de fazer alguma coisa, de ser alguém, uma pessoa boa, de, enfim, batalhar, eu tenho. Então, eu sabia que se tudo desse errado, eu poderia Eu voltar vejo, atrás e eu tinha um diploma ainda. eu vejo bastante semelhança com a minha história de mudar para a Europa, porque eu também, ok, quero ir para lá, vou ir para lá, não importa o que for, mas eu não fui lá louco, eu planejei, teve 6 meses ali de planejamento, eu Uhum. sabia que eu ia sair do meu emprego em maio, eu avisei a empresa em fevereiro, tipo, ok, vou fazer uma transição leve, vou fazer uma transição de boa, economizamos dinheiro, aí a gente veio para cá Exatamente. com coisa bem planejada, já tinha uma ideia bem certa do que fazer, Tu mas fez foi mesmo, aquela coisa, foi a tipo, mesma linha, muito planejado, entendeu? Não foi uma coisa, tipo, vou para a joga aí. Europa, vou correr atrás, vou fazer acontecer. Se tudo der errado no sentido de não gostei, não consegui emprego, whatever, não foi o que eu queria, beleza. Uhum. Volto pro Brasil, acho outro emprego, a gente começa de novo, não tem problema. É isso aí. Mas tinha um planejamento também. Uh, Sabe o que é mais louco, cara? Que depois que eu entrei pro mundo de empreender, vontade de, tipo, beleza, empreendedorismo é uma coisa que eu quero. Aí que tá, virou o meu entretenimento, pra falar a verdade. Porque pra falar a verdade, eu sei que pode parecer uma coisa meio assustadora, mas quando eu tô em casa, eu não tenho vontade, assim, de, meu Deus, eu vou assistir uma temporada inteira de Friends, eu vou assistir a nova série que saiu. Cara, eu acabo estudando cada vez mais. E isso mudou completamente minha vida. Porque as coisas aconteceram, tipo, rapidamente por causa disso, entendeu? Tipo, eu me dediquei full time, sabe? E eu comecei a gostar tanto que é uma coisa que virou meu entretenimento. Ver o Então, resultado, quando tu vê aquilo lá sendo posto em prática, tu vê que acontece, tu vê que coisa que é bacana é isso, né? Quanto mais tu sabe de uma coisa, mais tu percebe quando tu não sabe. exatamente. Então, enquanto eu imagino que no início, quando tu começou a estudar marketing digital, tu pensava, marketing digital é fazer propaganda no Instagram, fazer propaganda no Facebook e ter um anúncio que vai ficar piscando no blog aleatório de alguém. Uhum. E aí tu entrou e tu viu que, cara, é um mundo muito maior do que isso. Isso daqui é só a partezinha final do marketing digital. Tem Nossa, muita coisa mais. demais, demais, demais. Aí Cara, tu vê mais e mais e mais. Tu vê, putz, isso daqui eu não consigo fazer resolver aqui que eu tenho que fazer. Aí tu pesquisa e aí tu descobre que tem um outro caminho que tu nem fazia ideia antes. e como é uma área nova, ela tá sempre mudando. Sempre mudando. Então, tu tem que estar em constante movimento, não pode ficar parado. O importante é tu não ficar parado. Isso foi um erro
realmente foi um erro que eu cometi por um tempo, que eu estudei tanto que eu não colocava as coisas em prática. Então, eu não sabia realmente se Eu ia te estava certo perguntar ou se não antes estava. se tu faria alguma coisa diferente, porque uma das coisas que tu fez que me chocou um pouco, eu fiquei pensando, mas talvez ele tenha demorado mais que necessário, que foi um ano Exatamente. estudando. Foi. Foi um erro. Mas, claro, hoje agora está aparecendo o resultado disso. Deu resultado, com Mas certeza. é um conselho meu, de quem, enfim, já passou por isso tudo, é se tu consegue ter, enfim, cara, tu tem estudo, tu estudou pra caramba sobre o que tu quer fazer, o que tu gosta, o que tu quer, enfim, trabalhar, mas não perde tempo em ficar estudando mais e mais e mais. O estudo vai ser sempre contínuo, entendeu? Tu nunca vai Estuda terminar de junto, né? estudar. Estuda durante. Estuda um pouquinho, põe em prática. Estuda um pouco, põe em prática. Então, eu era um eterno learner, né? Eu gosto de falar de eterno learner porque eu só aprendia, só que eu nunca executava. Até porque E, quando eu, aprender sem botar em prática, tu não aprende de fato, né? Tu tem... e aí já era um outro problema, porque eu comecei a ficar consumindo tanto conteúdo que eu acabei ficando com um overload assim, de informação na cabeça e acabou me perdendo um pouco também. Se tu não coloca em Então, prática, tu não consegue ver aquilo acontecendo, é difícil de entender. exatamente. Eu não falo isso só para marketing, né? Eu falo para qualquer área, Caralho. qualquer área que, enfim, tu quiser estudar, cara, não perde tempo só estudando, entendeu? E por Coloca que tu uma acha coisa que em tu levou prática. tanto tempo estudando antes de colocar as coisas em prática? Porque eu tinha muito medo. Eu Medo tinha muito de... medo de não ser bom o suficiente. Então, eu sou um cara, eu sou perfeccionista pra caramba. E isso me trava realmente às vezes. Eu tenho mudado um pouco isso, é uma coisa que eu trabalho diariamente para não ser, mas que realmente eu tinha medo de não ser uma coisa boa, de não dar certo. Então, eu queria fazer a coisa mais perfeita possível, assim, sabe? Eu acho que esse é o Isso mesmo me problema travou. que eu antes, que tu faz, eu faço, a maior parte das pessoas fazem. E é muito difícil ser autoconsciente o tempo todo a ponto de mudar isso. Talvez tu Uhum. ainda esteja fazendo isso, eu com certeza ainda faço isso, que é o quê? Pode ser perfeccionismo, chamado o que a gente quiser, mas é basicamente a gente tem as nossas expectativas e especialmente o medo de falhar, o medo de ser visto falhando pelos outros, o medo de rejeição dos outros, o medo de, Exatamente. putz, agora eu larguei engenharia, eu comecei a estudar marketing digital. E aí, enquanto estou estudando, eu tenho a desculpa para todo mundo de que eu estou estudando, que eu não estou pronto. Quando eu colocar em É prática, assim. se der errado, a galera vai chegar e me avisar. Putz, te falei, Gabriel, tu tinha que ter seguido na engenharia. Então, é muito mais fácil para ti tu pegar e deixar essa influência de fora te controlar e não fazer o que tu quer, do que tu assumir o risco, assumir a responsabilidade, seguir adiante e fazer o que tu quer fazer de fato, né? Exatamente. E E quando é que tu... quando vê uma coisa só da nossa cabeça, né? Tipo, Total, nossa cabeça. que não faz sentido, sabe? Porque depois que eu comecei a dar minha cara para bater, que eu comecei a produzir conteúdo meu, a gravar assim com o celular, uma câmera assim, gravar um stories, era uma coisa que me consumia no começo, cara. Só que depois que eu comecei a dar minha cara para bater assim, vou fazer um parênteses bem rápido, tá? Eu não publicava em uma rede social desde 2015, Trabalhava com isso, publicava para os outros, mas não para ti, né? não para mim. Eu fiz isso ao quê? Há uns, sei lá, 2 semanas atrás. Foi a primeira Uhum. vez que publiquei depois de 4 anos, cara. 4 anos, é muito tempo. Então, E o enfim, que foi que uma deu coisa que era estalo um de tu medo. parar de estudar e começar a correr atrás de trabalhar mesmo? Cara, a vontade de ser alguém melhor, entendeu? Sei lá, Teve algum estralo, algum momento que... tu diz o quê? Pra eu Ah, criar coragem pra começar a porque por botar as muito coisas em tempo tu foi prática? estudando, e aí, em algum momento, tu teve que dar o passo inicial de fato botar em prática. Sim, cara, foi quando a água começou a bater na bunda, velho. Eu comecei a ver que eu não tinha dinheiro. E eu tava comprando curso, mais curso, mais curso. Então, tipo, Onde chegou um secou. momento que eu. Não, e aí, tipo, foi um curso caro que eu comprei, assim. E aí, ó, claro, minha namorada me ajudou na época e falou: peraí, olha o que tu tá fazendo. Então, o dinheiro não tava entrando mais, entendeu? Eu tava gastando, estudando. Só que como é que eu ia ganhar dinheiro com isso? Então, eu resolvi, justamente, foi um dos motivos também a me fazer procurar justamente o trabalho, E onde eu aí, comecei a. como é que tu conseguiu encontrar o trabalho? Porque tu era formado em engenharia civil, teve um ano sem emprego nenhum. Eu Aham. dizer pra galera que tu estudou marketing digital, beleza, como é que tu consegue um emprego? Boa pergunta. Cara, eu comecei a metralhar, velho. Eu peguei, assim, ó, fiz uma lista gigantesca de possíveis agências que tinha em Porto Alegre.
tudo que tinha lá e eu ia pegando e, cara, disparando e-mail, velho. Disparava assim, fiz um currículo bonitaço lá, fiz uma coisa caprichada, né? E botei lá. Só que acima de tudo que eu tinha estudado, eu justamente deixava bem explícito que, cara, é um momento de mudança para mim e que eu quero dar o meu melhor. Então eu botei o meu na reta, assim, entendeu? Botei a confiança, era a garantia que eu tava dando. E justamente surgiram bastante oportunidades ali, sabe? Foi o que me deu um boom, assim. Tanto que eu, inclusive, entrei numa agência no primeiro momento e 2 meses depois, hoje o Rafael Terra me ligou falando que eu trabalhasse na agência dele, que é a Fabulosa Ideia, que é onde eu trabalho hoje, né? A partir daí foi um E crescimento rápido pra aí caramba. foi, exatamente. Foi aí que deslanchou. Show de bola, cara. E qual é a dica que tu tem para alguém que agora esteja numa situação parecida? Tá infeliz com a carreira atual, tá pensando em mudar, mas não tem conhecimento em outra área. Às vezes também não tem tanto dinheiro salvo, tanto dinheiro economizado. Como é que tu pode fazer para fazer Exatamente. essa mudança? Tem um conselho muito bom que eu poderia ter aplicado de uma maneira mais eficiente na época, e que é uma coisa que justamente tu fala bastante, que é fazer uma coisa diariamente. Dedica, tipo, cara, 2 horas do teu dia. Ah, eu trabalho demais, eu trabalho, tipo, o dia inteiro, das 9 às 6. Beleza, acorda um pouco mais cedo ou vai dormir um pouco mais tarde, mas dedica 2 horas só do teu dia. Todos os dias, sem exceção. Se tu quer mudar de vida, cara, muda de vida, mas se dedica a isso. Eu me dediquei bastante, tanto que naquela época que eu estudei, eu não saía pra festa, eu não saía beber com os amigos, eu não fazia nada assim. Eu me concentrava. Só que para quem não quer ser tão radical assim, não precisa simplesmente parar de, enfim, de fazer as coisas, mas dedica um pouquinho de dedicação diária. Seja 2 horas por dia, 1 hora, o que tu conseguir. Porque no final, cara, de um mês, tu vai ter lá 30, 60 horas que tu tenha bastante tempo que tu conseguiu estudar. Então, eu vou trocar para uma área que eu não conheço, não tenho conhecimento nenhum, não sei por onde começar. Comece estudando. Tu tem Eu que acho ser que autodidata, cara. eu vou adicionar uma coisa à tua dica que para mim ajuda bastante sempre, que é o que tu falou, de fazer todos os dias. O fazer todos os dias tem, claro, vários truques pequenos que podem ajudar a pessoa a assumir esse hábito diário. Uma das coisas que eu sempre sugiro é faz essa coisa de manhã cedo. Porque de noite sempre vai ter uma janta de família, Exatamente. vai ter uma janta de família, vai ter uma série de coisas que pode tirar teu foco. Se tu fizer de manhã Exatamente. cedo, antes de ir pro trabalho, se tu acordava agora às 7, acorda às 6. Se tu acorda às 6, acorda às 5. Se acorda às 5, acorda às 4. Dá um tempo. Se é o que tu quer, acorda mais cedo. Mas faz essa Isso. primeira coisa do teu dia que não vai ter erro. E a E outra tu coisa que tá, acontece tá é que livre para fazer, né? muita gente pensa sempre como? Pensa sempre no 30 dias ou 60 dias ou qual é o tamanho do curso, do conteúdo que precisa consumir para mudar. E aí a sugestão seguinte é esquece disso. Não pensa nos 30 dias, nos 60 dias, pensa fazer todos os dias 1 hora. Só pensa naquele Exatamente. start amanhã. Porque isso Exatamente. funciona com tudo. Se tu tá montando um site novo para ti, por exemplo. Putz, tem que montar esse projeto inteiro, uma coisa gigantesca, tu fica com preguiça de dar o primeiro passo. Agora, se tu for lá e decidir fazer só a parte de cima do site, quando tu vê, tu já fez a parte de cima, tu já tá empolgado, já tá no clima, a parte de baixo, quando tu vê o site tá pronto. É Ou, isso sei aí. lá, lavar a louça. Se tu, ao invés de dizer, vou lavar a louça, tu dizer, vou lavar um prato. Aí tu lava um prato, agora que eu lavei um, lava o segundo, depois lava o segundo, lava o É terceiro, isso quando aí. terminou tudo. É muito mais fácil, né? Então, foca em tipo assim, ok, eu vou e vou começar amanhã. Não espera para semana que vem, não fica planejando para o mês que vem, para quando estiver pronto. Não, amanhã. Ouvir os podcasts e amanhã tu começa a fazer isso. Isso é uma coisa que tu falou bastante nos teus vídeos também. E vou te falar que é uma coisa que me motivou a buscar outras coisas que eu queria fazer também, incluir na minha rotina. Por exemplo, meditação. Era uma coisa que eu tinha curiosidade de fazer e que, cara, eu não ia ficar 1 hora por dia fazendo meditação. Então, nos últimos 60 dias, eu fiz 10 minutos por dia. Cara, é muito tempo pensando agora, né? E isso mudou completamente, cara. Pra quem não medita, enfim, sei lá, Eu não medito, mudou. quero começar, mas ainda não comecei direito. Cara, 10 minutos, velho. 10 minutos de manhã cedo. Não é nada, entendeu? E juro pra ti, depois dos 30 dias, dos 30 primeiros dias ali, cara, a minha memória era outra. Eu falava com mais clareza, eu pensava com mais clareza, eu tinha mais calma. Cara, isso mudou muito, sabe? Isso me ajudou a ter resultado, ajudou na minha performance, enfim, profissional também que eu tive.
para eu me concentrar para uma palestra de, sei lá, para 300 pessoas ali, não é simplesmente, eu vou lá, beleza, fiz os meus slides, vou lá e apresento. Indo para a parte final, então, bem rapidinho, a gente viu toda a tua história, tu falou que tu teve um momento de depressão, um momento bem complicado. Se tu fosse voltar no tempo e dar dica para as pessoas que não estão em depressão ainda, mas elas estão considerando seriamente mudar, estão começando a sofrer com o trabalho atual, qual é a tua dica? O que tu teria feito diferente se tu voltasse no tempo para não ter passado por tudo isso? Apesar de que talvez o fato de ter passado por isso foi o que chegou até aqui, mas enfim, se tu pudesse mudar. Eu demorei para buscar ajuda. Isso foi um erro que eu cometi. Sei lá. Eu acho que as pessoas, antes de começarem a fazer terapia, muita gente tem preconceito com isso, sabe? E foi uma coisa que, na época, eu tinha um certo preconceito, mas que quando eu vi que eu precisava realmente de ajuda, eu fui atrás e eu vi que não era aquilo que eu pensava. Então, era um pré-conceito que eu tinha sobre isso, mas que acabou me ajudando muito, porque, cara, eu comecei a tratar isso, sabe? Eu vi que realmente era uma coisa que funcionava. Só que eu demorei. Então, para quem tá nessa situação, um conselho é não demora, cara, para procurar ajuda. Na Não é dúvida, nada. né? Na dúvida vai, é. Na dúvida, cara, é uma sessão que tu vai ver lá, só bater um papo com uma psicóloga, tu vai ver qual vai ser, entendeu? E querendo ou não, me ajudou muito. Só que eu demorei muito para ir atrás, claro. Isso também foi um dos desencadeantes da minha enxaqueca e tal, que eu trato até hoje. Mas que, cara, se eu tivesse buscado ajuda antes, teria facilitado bastante. Show de bola. E agora eu acho que o teu pitch final, cara, teu momento do teu marketing agora. Do meu Conta pra marketing. galera um pouco melhor o que tu tem feito no teu Instagram, quem quer te seguir, o que vai acontecer. Cara, eu sou uma pessoa que eu não gosto de me autorrotular. Eu não gosto de dizer, cara, que eu sou especialista em marketing digital, entendeu? Cara, é muito simples. Qualquer pessoa hoje pode falar que é especialista e nunca ter trabalhado com isso. As pessoas, elas não sabem ainda como começar, como dar o primeiro passo, e justamente isso acaba prejudicando o início delas, o start delas. No Então, marketing digital, né? no marketing digital, exatamente, eu digo, cara, começar um Instagram, começar um YouTube, enfim, começar a produzir conteúdo. E o que eu estou fazendo? Cara, eu estou começando a produzir conteúdo justamente mostrando como eu estou começando a produzir conteúdo. Então, nada mais é do que uma documentação diária minha do que eu estou fazendo. Então, as pessoas que ainda querem começar um canal, querem começar um projeto novo, que quer migrar para o digital, seja um profissional liberal, empreendedor, enfim, uma pessoa que só quer criar um conteúdo, eu estou mostrando exatamente como eu estou fazendo isso lá. Eu estou aplicando o conhecimento que eu tenho, claro que eu estudei pra caramba ali, e mostrando como eu estou fazendo isso, como eu estou começando do zero. Então, Só para para todo não mundo deixar a que... galera confusa, então, o que tu está mostrando não é só para quem quer ter um canal no YouTube, para quem quer começar a gerar conteúdo online para si mesmo, mas é qualquer pessoa que tenha uma empresa, seja profissional. Então, tu é um fotógrafo, por exemplo, tu quer divulgar teu trabalho, tu quer conseguir mais gente interessada no teu Exatamente. serviço, tu vai lá seguir o Gabriel, ele vai te explicar o que tu pode fazer para conseguir gerar conteúdo online, enfim, e adquirir e conseguir uh, captar uma Audiência. demanda maior para o teu serviço. Isso Uhum. seja tu um fotógrafo, seja tu um supermercado, seja tu uma loja Exatamente. de vinhos, o que quer que seja que tu faça, o Gabi vai lá, ele vai te explicar como é que tu pode começar do zero, agora, de um jeito barato, de um jeito fácil. Chega lá. E acima de tudo, não vou simplesmente mostrar, mas todo mundo que for me chamar no direct, que pedir ajuda, que pedir algum conselho, eu vou estar ajudando um a um, como eu estou começando, como eu estou fazendo e como essa mesma pessoa pode aplicar e fazer isso no canal, no projeto dela. Então, não tem galho nenhum, me chama no direct que eu vou estar ajudando um a um, cara. O que eu estou fazendo com isso tudo? Eu estou querendo gerar a mesma transformação que eu gerei, mesma coisa quando eu estava dando uma palestra que eu falei ali antes para 30 empresários, que eu tive aquela sensação de, meu Deus. Então, eu quero gerar isso nas pessoas. Para todo mundo que quer, que sonha com isso, eu tô ali para ajudar vocês. É o mesmo objetivo que eu tenho com esse tipo de podcast. Eu percebi o quanto algumas mudanças na minha vida simples de hábito, de rotina, de disciplina, de abrir a cabeça para o mundo tiveram um impacto gigantesco para mim, e o que eu quero fazer é fazer outras pessoas terem essa mesma sensação. Então, eu te Exatamente. entendo E é muito. muito bom isso, né, cara? É muito bom tu sentir que tu tá ajudando as pessoas. Tipo, tu tá impactando a vida delas de uma maneira, cara, elas chega para uma pessoa chegar para ti e te agradecer assim de coração, é uma coisa que não tem preço. Isso é impagável, cara. E eu quero levar isso para mais pessoas. Eu quero ajudar mais É, pessoas. é muito bom, é muito bom.
E parabéns pelo teu projeto também, né, cara? Eu sei que tu tem esse mesmo objetivo. Claro, são nichos um pouco diferentes, mas que têm o mesmo propósito, sabe? E trabalhar com propósito é muito bom. A gratificação que tu sente também, eu sei que é a mesma gratificação que eu sinto. Foi quando eu consegui dar o start mesmo, quando eu consegui entender lá no fundo, tipo, o que exatamente eu queria fazer. Porque levou bastante tempo que eu tava indo de um lado pro outro. E meu canal no YouTube, ele tem vídeo faz 3 anos já, que a cada 6 meses eu postava alguma coisa. Aham, Eu sabia que, tipo, ok, eu quero falar com as pessoas online, eu quero falar com as pessoas em geral, não só online, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer, tava bem perdido, então eu postava numa direção, não dava certo, ia para outra direção, não Nossa. dava certo. Não dava certo, eu quero dizer, tipo, eu não tinha empolgação. E aí foi depois de uma série de livros que eu li recentemente que eu, cara, é esse tipo de conteúdo, é isso daqui que me brilha o olho, é isso que aconteceu comigo e que eu quero passar para as pessoas. E aí quando eu comecei a Foi falar sobre hábitos, sobre buscar ter o controle da sua própria vida e fazer o que tu quer fazer, isso foi tipo, ok, é isso. Por isso, vida sob Nossa. controle, que é literalmente tomar controle da tua vida e seguir atrás daquilo. E com certeza, Show, cara. cara, tu vai levar isso para mais pessoas e eu vou estar te ajudando também a levar para mais pessoas. Nós Que vamos, muito bom. eu tô Nós seguindo tuas vamos, nós dicas, né? vamos. Claro, que bom, fico feliz também. Show, cara. Mas Então tá, então, gente. eu acho que era isso. Eu vou deixar os links do Gabriel nas descrições do podcast, do vídeo do YouTube. Eu vou marcar ele no Instagram também. Tu pode seguir ele lá em Gabriel Balzan _. E Isso aí. Se tiver uma dúvida, troca uma ideia comigo, me chama no direct lá, vou estar ajudando um a um. show de E é bola. isso, gente. Gabi, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, de coração. Obrigado mesmo. Cara, gostei. É como se fosse uma conversa só minha e tu aqui, mas, claro, tá sendo gravada e vai ser um É uma conteúdo conversa, muito né? bom. Tinha um roteiro, a gente foi completamente fora do roteiro, mas tudo bem. É isso aí. Então tá. Um Então tá, meu abraço velho. e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Falou.